Senhor, em homenagem às mulheres, hoje o fundo é do Outubro Rosa. Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Hoje nós vamos entrar em segundo livro de segundo livro de Samuel, capítulo 11. Que coisa mais assim, muito sério, né, gente? Muito sério mesmo, porque sempre o pessoal fala assim, Davi teve várias mulheres e tudo, mas eu creio que Deus releva algumas coisas, porque se Deus não relevasse algumas coisas, eu creio que nós não estaríamos nem vivos, porque não existe ninguém perfeito. Todos nós temos falhas, por mais que a gente queira santificar a nossa vida, buscar o Senhor, nós erramos. E Davi já era até criticado por ele ter várias mulheres, né? Não tinha milhares, não, mas tinha várias, né? Acho que ele teve, se não me falha a memória, eu acho que teve umas 7 mulheres, não sei, não vou falar quantas não, porque para número eu sou assim. Então, o capítulo mais conhecido do mundo inteiro, né? Ele fez muitas coisas boas. Ele acabou de fazer uma bondade aqui para Mefibosete. Ele sentou à mesa do rei, mas quando entra aqui no capítulo 11, é amargo demais, porque Davi comete um adultério e um homicídio. Quem manda matar também é homicida. E aqui no capítulo 11, ele estava aqui, que Deus nos dê sabedoria. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia Regina Flor de Maio. E aqui no capítulo 11, aconteceu que tendo decorrido, passou um ano decorrido, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Mandou destruir porque houve aquele desentendimento que cortou a barba deles pela metade e rasgou as vestes deles até as nádegas. Então Davi deu ordem, mas Davi, ele ficou em Jerusalém, ele ficou em casa, e ele que comandava as guerras, né? E aconteceu que a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e essa mulher era uma mulher muito formosa à vista. Ela também provocou, né, irmãos? Porque a mulher estava se lavando à vista do terraço, que dava o terraço do rei, né? E aqui, ele, quando ele viu aquela mulher, ele desejou aquela mulher. Ele não fugiu da aparência do mal. Ele deu, como é que fala, ideia pro desejo dele, né? E aí ele enviou Davi e perguntou por que aquela mulher, quem era aquela mulher? E eles disseram, ela é a Betseba, na minha palavra está escrito Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi enviou mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, e ele se deitou com ela, e ela já tinha purificado da sua imundície. Traduzindo isso aqui, gente, a mulher, quando termina a menstruação, ela está está fértil. Se ela está fértil, ela está sujeita a engravidar. E aqui, quando falou, então, como se diz,
lógico que ela ia engravidar. Depois que eles tiveram lá a relação, né? Esse caso de adultério aí, ele adulterou, era o melhor amigo dele, ele adulterou. Ela voltou para casa e a mulher concebeu e enviou e fez saber disso. E ela falou assim: eu estou grávida. Então Davi enviou a Joabe dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como estava Joabe, como estava o povo. Foi pedindo notícia da guerra. E ele falou assim: agora desce a tua casa e lava teus pés. E aí Urias, a intenção dele era que ele se deitasse com a mulher dele. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E aí falaram com Davi: Urias foi para casa não. Urias não foi para casa. Então disse Davi a Urias: não vem, você vem de uma jornada, por que você não foi à sua casa ficar com sua mulher? Porque aí, se ele ficasse com a mulher, poderia falar que o filho era dele, né? Que ela engravidou. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei isso, porque eu acho injusto os homens estarem na guerra e eu bem aqui deitado com minha mulher. Eu não acho justo. Então ele falou assim: não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá, ainda hoje e amanhã eu vou te despedir. Despedirei você. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e embebedou Urias. Urias ficou bêbado. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama como os servos do Senhor. Porém, não desceu a casa. Ele deitou na sua cama como servos do Senhor, porém não deitou com a sua mulher. E aconteceu que pela manhã Davi foi escrever uma carta a Joabe e mandou o próprio Urias entregar essa carta. Escreveu na carta dizendo: coloca Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de trás dele para que ele seja ferido e morra. Olha para você ver. Como pode acreditar que um homem tão fiel a Deus, um homem tão justo como Davi, colocar o amigo dele na frente da batalha para morrer? O pecado é assim, gente. Esse capítulo é muito triste. E aconteceu que tendo Joabe observado... Não, peraí, deixa eu ver. Tô aqui, que eu saltei aqui, deixa eu ver. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu a carta, a carta a Joabe e mandou por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo, né? Foi o que eu já falei. Mandou colocar ele à frente da batalha. Aconteceu, pois, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja.
e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, porque nós ganhamos, acabando de contar, ele deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, fala com o rei, com o rei, sucedendo que o rei se encolarize e diz: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Que ele vai ficar bravo, né? Não sabias que havia de atirar do muro? E quem feriu Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de de corredora, de quem morreu em Tebes? Por que chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias o Heteu. Porque Davi não queria que ele chegasse tão perto do muro, né? Mas quando ele achasse ruim, era para falar assim: o seu servo Urias também morreu, o Heteu. E foi o mensageiro, entrou e contou tudo para Davi. E disse o mensageiro, na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós no campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também Urias morreu o Heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pereça isso mal aos teus olhos, pois a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa e a tomou como mulher. Mais uma mulher, né? Ele tomou como mulher, e ela deu-lhe um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu muito, muito mal aos olhos do Senhor. Deus não se agradou do que ele fez, né? Foi muito feio mesmo. E traiu o próprio irmão dele, né? O período normal de uma luta era de 7 dias. Ela foi levada tão rápida quando possível ao palácio, e assim que terminou a luta, né? Ela deu um filho. Os planos de Davi deram certo, mas mesmo os planos de Davi dando certo, Deus não gostou. Deus não aprovou o que ele fez. Então então depois nós vamos saber o que vai acontecer. Que aqui ele achou que deu tudo certo, estava tudo bem. Muitas vezes nós cometemos pecados, irmãos, e achamos que está tudo certo, está tudo bacana, tudo legal, né? Porque aqui, de acordo com o Levítico 15:18, ela tinha purificado da sua imundície, quer dizer, ela se purificou, a menstruação dela havia acabado, e aí ela tomou banho, né? Eu acredito que de corpo inteiro. Isto envolvia um banho cerimonial e um período de impureza até a tarde. E parece que ela não cumpriu esse período de impureza, que ela tinha que tomar um banho e esperar até a tarde, né? E aqui começa uma série de manobras, mentiras, né? É muito triste. E intrigas, especialmente chocantes por causa da grande integridade mostrada por Davi. Davi era um homem muito íntegro e caiu nesse laço de Satanás.
Aquilo que te faz pecar, aquilo que nos faz pecar, nós devemos fugir. A gente não deve ficar achando que a gente está forte, não. E aqui Davi, ele era um homem muito íntegro. E Davi, no seu relacionamento com Saul, ele mostrou essa integridade. E agora ele brincou com o pecado. E brincar com o pecado pode poluir o coração até mesmo dos mais nobres filhos de Deus. Que Davi, ele era um homem muito nobre em fidelidade, mas ele caiu em adultério. Foi muito triste. Um justo foi morto. E Urias, ele era um homem muito justo, né? Então aqui começa a saga, o sofrimento de Davi. Por quê? Ele escolheu ficar em casa, folgado, sem ir para a guerra. Então nós devemos vigiar muito. Deus, ele não aprova o adultério. Nos mandamentos está escrito: não adulterarás, não adulterarás. E aí está o capítulo 11 de 2 Samuel. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like e o seu comentário, amém?